Beleza, já estamos de volta aqui com o Leston Júnior. Leston, boa noite, cara. Boa noite, tudo Daniel. bem? Tranquilo, boa noite ao telespectador, Lima, Luizinho, Garcia. Mais uma vez, um prazer estar falando com vocês aqui. Pô, o prazer é todo nosso. Você sabe que o Garcia até estava falando aqui em off que a gente sofreu barbaridade. Aliás, acho que eu falei que a gente estava no telefone. Falei que a nossa torcida aqui do Guarani, né, a gente até emprestou a nossa torcida lá pro Tupi, em sua homenagem e tal. Divinópolis inteiro torceu pelo Tupi, por esse acesso ao Tupi. Afinal de contas, né, o seu sucesso é o nosso sucesso também. Mas agora a gente já focou no Guarani de novo, né? Agora o Tupi fica lá na beira, a gente é pro Guarani aqui. Mas, cara, parabéns pelo trabalho, né? Pra nós não é novidade nenhuma, a gente sempre soube da sua competência, sempre soube que você é um grande treinador e a gente tem certeza que é só o início desse sucesso, desse fenômeno que você será, com certeza. E já é, né? Obrigado, Daniel. Realmente foi uma conquista representativa, né? Porque, assim, é uma coisa... Até eu falava com o Lima antes do programa. Se nós pegarmos hoje, amanhã, sábado, talvez não, né? Mas hoje, a maior conquista do futebol mineiro em 2015, sem dúvida nenhuma, é o acesso do Tupi à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, realmente, uma conquista que vai ficar marcada, né? E, normalmente, aqui a sessão de abraço ela é no final, né? Mas em função da forma na qual eu preciso agradecer, né, a vocês e, obviamente, né, a muita gente aqui em Divinópolis, porque, cara, desde o início da campanha até o momento final do acesso, o que eu recebi de mensagens, de ligação, de pessoas aqui, né, e como você bem disse aí, é meio que uma torcida emprestada, mas todo mundo falando assim, ó, nós somos Leston Júnior Futebol Clube, Exatamente. né, onde você estiver, então isso pra mim tem um valor muito grande, cara, porque realmente assim, eu tenho família enraizada aqui, meu pai tem uma história toda ligada a essa cidade, principalmente ao Guarani, né, e você vê uma cidade mobilizada numa conquista de um clube que é rival do Guarani dentro do Campeonato Mineiro, realmente é uma coisa que vai ficar marcada aí pra minha vida toda, então eu preciso aproveitar a audiência aí. Dar um abraço, né, a todas essas pessoas que se manifestaram ao longo da campanha do acesso à Série B. Leston, aí ele depois jogou de lateral, ou ala, como queira, nos 3 grandes sistemas do Brasil, Cruzeiro em Minas, Flamengo no Rio, Santos em São Paulo. Brincadeira, cara. Campeão mineiro, Piripatinga. Aí vem para você. O treinador tem que reinventar futebol, e achar a posição do cara, e mudar a vida como Barra, através do Agamenon, mudou a vida dele. Ô Lima, infelizmente hoje isso não é muito possível mais não, né, cara? Porque, assim, infelizmente hoje, né, as coisas mudaram e a relação com o atleta hoje, ela é uma relação um pouco mais difícil, né, cara? Hoje você tem um garoto que joga de meia, você deslumbra nele uma possibilidade de jogar de lateral, você vai arrumar problema com o atleta, com o empresário, com o investidor, com o diretor do clube. Aí você vai voltar em décadas passadas, o Tele era mestre disso, detectava que o volante aqui, o Cafu, jogava no meio do campo, o Tele colocou para jogar de lateral. Né? Hoje, essa relação é muito difícil, porque o que acontece? Às vezes o investidor ou o empresário, ele tem um investimento dentro do clube e você, naquele primeiro momento, até pelo cara não ter a visão que você tem ali do dia a dia, o cara entende como se você está prejudicando o atleta dele. Aí ele já começa a pressão em cima da direção, a direção já vem em cima do treinador, né? E isso, no grande centro, é ainda mais difícil. Você vê o que é o futebol, né? Vê as nuances do futebol? Você não faz. Foi feito há quanto tempo atrás? 2002. Não é o tempo que dá. Aí, voltando à questão da atualidade com você. Você pegou o Tupi podia cair naquela última rodada do Mineiro, ainda este ano, lá no mês de abril. A última rodada foi no dia 5 de abril, quando o Guarani ganha do Mamoré em Patos. O Tupi perde um dia antes, uma semana antes para o Guarani, e perde em casa para o RT. Não caiu porque as combinações seguraram o Tupi, mas tinha um risco, né? E você estreou no Tupi aqui em Divinópolis, perdeu para o Guarani num jogo histórico. Tinha vizinhança, ó, não vai dar para ganhar aqui. Aqui está pilhado, não tem jeito. Aqui você vai levar tinta, você se vira depois lá. Até que ponto você perdeu a estreia? Porque você fez um treino só para enfrentar o Guarani. Ok, porque o Tupi quase cai, não por culpa dele, chegou no final já, as últimas rodadas. O Tupi para cair não caiu, em função das circunstâncias. E pouco tempo depois, o Tupi só para a Série B brasileira, que é o maior feito da história do Tupi, num espaço muito pequeno. Até que ponto te ajudou perder para o Guarani, se é que isso ajuda, e perder para o RT em casa, para você reformular e
e chegou onde você chegou? Então, Lima, aí eu tenho que voltar antes do campeonato, né? Porque em novembro do ano passado, o Clóvis, que é o gestor, o vice-presidente do conselho gestor do Tupi, me ligou. Eu ainda estava no Madureira, ainda tinha alguns jogos da Copa Rio, para que eu viesse para o Tupi fazer o Campeonato Mineiro e a Série C, uma vez que o Léo Condé já tinha anunciado que não continuaria. E naquele momento foi me apresentado um planejamento para o Campeonato Mineiro e eu entendi que não valeria o risco, porque eu entendia que o Tupi teria dificuldades em função do que gastaria no Campeonato Mineiro, o Tupi teria um Campeonato Mineiro difícil, né? E recusei a proposta. Quando faltavam 2 rodadas para terminar, aliás 3, né? Porque foi na derrota para o Mamoré em Patos, de 4-0, o Tupi resolveu demitir o seu treinador e me fez um contato já para a Série C. Né? E disse assim, ó, eu não posso esperar o Campeonato Mineiro acabar, porque eu preciso ganhar tempo de você conhecer o elenco para que depois que acabe o Campeonato Mineiro a gente possa montar o seu planejamento para a Série C, mas você conhecendo o que nós temos aqui. Porque eles tinham, esses clubes que têm calendário o ano todo, como o Tupi tinha na Série C e tem agora na Série B, normalmente faz contrato de 1 ano com o atleta. Então nós temos vários jogadores aqui que têm contrato até o final do ano, mas nós precisamos do seu aval. E esses 2 jogos contra Guarani e o RT, eles foram importantes para que eu conhecesse, né, realmente aqueles jogadores que tinham ali. E assim, a derrota no futebol, ela tem muita consequência ruim. Mas se você tiver um pouquinho de sabedoria, inteligência, você consegue resgatar algumas coisas boas. E ela foi importante para que o processo de reformulação, e nós reformulamos quase que 70% do elenco, 70%? Ele acontecesse de uma forma mais natural. Porque se você ganha os 2 jogos, ou se você ganha um e empata outro, passaria de repente uma falsa impressão que poderia ser o problema do treinador, porque mudou o treinador, o time começou a ganhar, e você talvez tivesse dificuldade na hora de rescindir contrato de ter argumento. Mas por que vai rescindir contrato do cara aqui se o cara com você ganhou um jogo, empatou um, ganhou os 2? Então, naquele momento das 2 derrotas, ele trouxe, e aí eu tive uma retaguarda muito boa do Clóvis, né? Porque o Clóvis, nesse momento, assumiu, tanto que eu nem dei entrevista depois do jogo da URT, em Juiz de Fora, eu nem coletiva dei. Porque o Clóvis falou assim, agora você não precisa falar mais nada. Você fez as suas avaliações, agora a diretoria vai lá e fala sobre o Campeonato Mineiro e a partir de segunda-feira você só fala da Série C. E aí nós fizemos todo o processo de reformulação, né? Então aquelas 2 derrotas, elas foram importantes sim, para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade na hora da reformulação, de abrir mão de alguns jogadores para trazer outros, né? Em função do Campeonato Mineiro ter sido ruim do Tupi nesse ano, né? E como você bem disse, o planejamento foi bem feito, porque 45 dias depois nós iniciamos a Série C e ficamos 18 rodadas no G4, aliás, no G3, porque nós nunca fomos 4º colocado, e subimos com 2 vitórias. Né? Então, assim, realmente o planejamento foi bem elaborado, a figura do treinador fica evidenciada nesses momentos, mas a direção do clube foi importante e a comissão técnica também deu uma retaguarda muito grande para que a gente atingisse o objetivo. O porquê de deixar o Tupi, então? Se teve essa cumplicidade... Né? Se você tinha confiança dos caras... Entrou para a história. Você entrou para a história do clube, da cidade. Né? Hoje você vai no restaurante lá, não paga para comer, entra no clube lá em qualquer clube, né? Manda prender e soltar em Juiz de Fora. E por que de deixar o Tupi? Por que de deixar Juiz de Fora? Exatamente por essa cumplicidade. Né? Porque é assim, ó, nós subimos... Maior conquista da história do clube, tem 103 anos, né? Isso para mim é motivo de muita satisfação, assim, de uma honra muito grande. E o futebol, ele é muito dinâmico, né? Nós subimos numa segunda-feira em Arapiraca, na terça-feira já começou a acontecer um monte de coisa no que diz respeito a mercado, e aí essa coisa, você tem que, principalmente para quem está, né, na condição de treinador emergente, né, e essa nova geração tem sido vista dessa forma, você tem que ter cuidado na condução das coisas, né? E eu me recusei a falar com todos os clubes que me ligaram nesse processo até terminar a Série C. Nós tínhamos a semifinal na sequência com Londrina, fomos eliminados no pênalti, e eu recusei falar com vários clubes que me procuraram pós-acesso. Terminou, nós fomos eliminados pelo Londrina, o Tupi na segunda-feira me fez uma proposta de renovação, né, e me deu uma semana. Tá? Passada essa semana, eu cheguei à conclusão que eu não tinha condição ali de responder, por diversos fatores, né? Questão de mercado, o mercado ele vai ficar agora agitado quando terminar a Série B e Série A.
chegou-se a dizer questão financeira, não foi, né? O Tupi me fez uma boa proposta de renovação dentro do patamar aí que é os da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tinha alguma questão estrutural que eu tinha colocado, que a gente tinha necessidade de uma melhora urgente em alguns aspectos estrutural do clube, né? Mas isso levaria tempo para a gente continuar discutindo. E aí, em função dessa cumplicidade, eu também não poderia atrapalhar o planejamento do clube. Eu não posso protelar minha decisão para me ter garantia de continuar empregado no Tupi e daqui 20 dias, 30 dias, eu acenar negativamente e o clube ficou parado. E o clube não contratou treinador, o clube não se planejou, não viu quem vai renovar de atletas, quem vai contratar. Então, exatamente em função dessa relação é que nós decidimos, né, que o prazo era curto e eu não tinha condição naquele momento de responder. Não seria melhor, por exemplo, aquela ideia de sair por cima, vou sair por cima, que é melhor do que continuar e sair desgastado. Essa relação, se analisarmos a história, a gente vai ver que vários treinadores que conseguiram acesso saíram no ano seguinte em baixa, porque a expectativa aumenta. As pessoas querem que no ano seguinte você faça uma campanha ainda melhor do que tu fez no ano passado. E o futebol, você não tem controle disso. O futebol não é ciência exata. Futebol não dá para você garantir. Você pode melhorar o elenco, você pode melhorar a estrutura, que o resultado pode não acontecer. E aí tem hora que pesa isso também, né? Mas não foi preponderante. O que foi determinante foi a questão prazo. Eu não tinha condição de responder ao Tupi, porque nós não tínhamos chegado tudo no denominador comum que precisávamos chegar. E o Tupi não podia esperar. E como a nossa relação é de confiança, é tanto que, assim, eu tenho falado constantemente com as pessoas, falei com o Júnior quando assumiu, né, o Lopes Júnior assumiu, falei com ele, passei para ele algumas informações que entendia ser importante. A minha relação ela é muito boa, não poderia ser diferente. Afinal de contas, eu tive a felicidade de ser o treinador da maior conquista de um clube de 103 anos. Deixou a porta aberta, né? Exatamente. Em função do trabalho, mas principalmente em função dessa relação. Eu acho que ela era fundamental, né, essa relação de transparência. E foi interessante que a nossa conversa da proposta, ela demorou, e foi com o Clóvis e com a presidente, né? O Tupi tem uma presidente, a Miriam Fortuna. Ela durou aí 2h30, a proposta, a gente discutiu e tal. E na outra segunda-feira a gente conversou 5 minutos. Dizer, cara, não dá, a gente não vai conseguir definir isso aqui agora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou seguir meu caminho, o clube vai seguir o dele e a gente ali na frente se encontra. Como é que é trabalhar com a mulher de presidente? Então, assim, ela é nutricionista, né? Ela entrou no clube como nutricionista, uma história até, né, bacana assim, ela entrou no clube como nutricionista em 2008, me parece, e se tornou presidente do clube, né? E ela, assim, ela acompanha todos os jogos, praticamente ela vai, né, na condição de presidente e faz a questão da nutrição também, acompanha todo o procedimento nas cozinhas, nos hotéis, enfim. Não é? Mas a relação do futebol era mais com o Clóvis, né, que é o vice-presidente do Conselho Gestor, que é o homem responsável pelo futebol. Então, assim, as decisões do futebol passavam sempre com o Clóvis. A Mira era sempre, né, um apoio ali nas viagens, nos jogos, né, uma retaguarda interessante. Mas é bacana, acho que essa coisa, mulher é detalhista, tem uma série de coisas que acabam acrescentando no trabalho. Bloco aí. Beleza, estamos de volta aqui. A gente está recebendo muita mensagem aqui. Rapaz, tá. O Léo está nos avisando aqui, então que a partir de agora a gente está ao vivo também pela Rádio Minas. Ô Léo, você pegou na hora boa que a gente vai apertar o Lesta aqui agora, viu? Mas deixa eu mandar um abraço para ele. O pessoal que tá. O Gustavo Brancão. Aliás, o Brancão ontem foi o nosso convidado aqui da. Foi ontem, né? Ontem que ele esteve aqui. E o Lima fez uma pergunta muito inteligente para ele, Lesta. Perguntou ele. Em qualquer situação profissional você tem um espelho, né? E o Lima perguntou pro Brancão quem que era o espelho dele como treinador. Você tem uma ideia quem que é que ele falou que seja? São dois. São dois. O Lima me disse Guardiola e mais um. Eu fico... O Lima já entregou. Eu fico feliz, né? Assim, o Gustavo tem um carinho grande por ele. E ele sabe disso e aproveita até para, né, parabenizá-lo, né? Acho não é mais uma conquista não, né? Porque é em sequência, né? Realmente um trabalho muito consistente e sólido, não tenho dúvida que em pouco tempo ele vai estar aí, né, no grande mercado, né, pela capacidade, pela humildade, pela condição de buscar sempre,
estudo, aperfeiçoamento, né? Eu fico feliz, né? E é uma responsabilidade grande, né? Baita responsabilidade. O Parreira, rapaz, tá te mandando um abraço aqui, mandando um abraço pro Luizinho, pra todo mundo. Grande Parreira também. Parreira. Grande Parreira abraço. Tá no Guarani? É. Não, quero abraço dele. Quer não? Parreira, nossa, esse Parreira eu vou te falar. Grande Parreira. Não, Parreira Parreira, gente eu vejo ele, finíssima. só bagunço com ele. fica Gente louco. boa. Gente O fina, Joe, lá do Esplanada também, tá mandando um abraço aqui pra você, Leste, te parabenizando. Esperando a churrasco. Grande Joe. Grande Joe, Marcelo. Um abraço pra ele, pra Nara também que tá nos assistindo. E pro Joezinho ou pra Joezinha. Tá vindo aí, né? Um Joezinho ou uma Joezinha pra nós aí, viu? Hoje você tá assistindo, né? Grande Fernando Gazeta também nos assistindo aqui. O cara, esse é o cara, né? Já registrei aqui, então a gente ao vivo. Ô, Léo, presta atenção aí, você ouvinte da Rádio Minas, que agora o Leston vai responder a pergunta que o Lima fez no primeiro bloco, né? Pra onde estaria ou estará indo Leston Júnior? Então, um abraço aí, Léo, aos ouvintes, né, da Rádio Minas. Não tenho nada definido, né? Assim, muita Pode falar coisa. pra gente, a gente é amigo. Mas se tivesse, não tinha por que não falar, né? Assim, muita coisa sendo dita. Como eu disse lá no primeiro bloco, né? Depois do acesso, o meu nome foi ventilado em vários clubes, né? Na sua maioria, através de imprensa, né? E hoje tem o adjunto do blogueiro, né? O blogueiro hoje é impressionante. O cara coloca no blog lá, aquilo ali toma uma dimensão, né, desproporcional em relação a décadas passadas, aí no que diz respeito à comunicação. Até porque, primeiro, porque eu não falei com clube nenhum até terminar a campanha da Série C, né? E a partir, sim, do momento em que eu recusei a proposta de renovação do Tupi, é que eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, algumas pessoas ligadas a clube, até porque a Série A e a Série B ainda estão, né, em andamento, em momento decisivo, quase todo mundo brigando por alguma coisa, né, e assim, o mercado vai movimentar muito depois dessas competições. E obviamente que tem algumas coisas caminhando, algumas conversas, algumas situações, né, mas nada definido. Você continua ligado à Trafic ou Trafic? Não, assim, eu trabalhei com a Trafic em 2014, né? E no projeto do Madureira. Hoje eu tenho uma ligação de amizade com o Thiago, que é o representante da Trafic aqui em Minas, né? O Fred, que é o, vamos dizer assim, o homem forte da Trafic no Brasil, né? A gente se fala, né, constantemente, mas não tem lá tipo você, de... ao firmar contrato com a Trafic, você, por exemplo, está submisso à Trafic por um determinado período, depois você fica livre. Como é que é feito esse remeleixo? Então, assim, eu hoje não tenho vínculo empresarial com ninguém, né? Com nenhuma empresa, nem com nenhum agente, né? Eu tenho uma assessoria jurídica de um dos profissionais mais gabaritados, né, do direito esportivo no Brasil, né, Dr. Lucas Ottoni, né, inclusive é advogado do Atlético Mineiro. Com 2 T's. É advogado do Atlético Mineiro. Né, assim, mas não tenho nenhuma ligação com empresa. Né, por quê? Primeiro porque, como eu disse anteriormente, na condição de treinador emergente, né, de você estar surgindo para o grande mercado, você precisa ter muitas pessoas fomentando o seu nome. Não dá para você... É muito fácil, muito fácil não, né? Porque tem os méritos. O Muricy hoje ele tem o filho do Rivelino, que é o procurador do Muricy. Bom, mas o Muricy não precisa ninguém mais fomentar o nome dele. Ele já é, né? Ele já é uma realidade, né? Multicampeão aí. Então, assim, eu preciso de muita gente estar fomentando meu nome. Então, eu não posso ter vínculo com ninguém, porque de repente eu tenho um vínculo com a Trafic, exemplo, mas uma outra empresa poderia estar trabalhando meu nome em um outro clube, mas de repente não trabalha porque eu já tenho um vínculo ali com a Trafic. Primeiro ponto esse. Segundo, que no futebol, principalmente no brasileiro, né, em função da nossa cultura, não basta ser honesto. Você tem que provar que é honesto também. Se você é só honesto e ter sua consciência tranquila, não adianta. Eu tenho um vínculo com uma empresa. Amanhã eu assumo um clube. E aí daqui a pouco o clube contrata 2 jogadores que também é daquela empresa, as pessoas já associam a esquema. O esquemeiro já está levando jogador da empresa que ele trabalha também. O Mano teve esse problema na seleção. Teve na seleção. Então, assim, é uma relação um tanto quanto complicada em função da nossa cultura. O problema nosso toda é a educação, isso aqui a gente já, né, não é nem a área, aqui é um programa esportivo, mas assim, então a gente tem que ter cuidado, mas eu sou amigo das pessoas ligadas à Trafic, que é uma grande empresa, que tem, né, grandes atletas, e eu tenho, né, um carinho muito grande por todos eles. Mas aí é o seguinte, vai ter time, você vai estar empregado já no começo da... Estou preocupado com a sua carreira. No começo do ano você está empregado, você tem muita gente querendo.
não se fala região. A nossa preocupação é a questão time para chegar, time para brigar, time de massa, time bem representativo. Então, assim, primeiro que esse tipo de preocupação eu não tenho, não. Nunca tive, né? É tanto assim, eu não trabalhei no estadual de 2014, por opção de 2015, perdão, por opção minha, né? Tive propostas, preferi ficar em casa para esperar uma condição favorável, né? E tive felicidade. A vida da gente é feita de escolha, às vezes você escolhe certo, às vezes eu poderia ter dado errado também, eu poderia ter ficado um ano todo desempregado. Então, assim, eu não tenho pressa nisso, não, né? Agora, eu tenho como plano de carreira tentar direcionar alguma coisa para um clube de massa, para um clube de representatividade. Porque eu acho que é um momento oportuno para isso, né? E lá na frente isso faz uma diferença. Lá na frente, amanhã, você dirigiu um clube de massa, para você dirigir um grande clube no cenário nacional, na Série A, isso pesa. Aí sabe lidar com pressão, porque lidou com um clube de massa, de representatividade. Então, assim, e eu tenho uma ideia, uma intenção de entrar no futebol do Nordeste, cara. Porque eu acho que hoje no Brasil, os clubes no Nordeste, nesse quesito, nós temos um mercado muito aberto lá para isso. Norte e Nordeste, né? Acho que o Norte também, Paysandu, Remo, são clubes de 40 mil, 50 mil todo jogo, essa coisa. Aí ontem nós assistimos cenas dantescas, lamentáveis, lá na Allianz Parque, também no Serra Dourada e coisa e tal. A pressão no Nordeste é menor? Assim, por tudo aquilo que a gente conversa, ela é até maior, né? Porque a paixão é um negócio, assim, absurdo. Eu trabalhei na base do Bahia em 2009 e eu fui para jogo de juvenil com 4 mil pessoas assistindo, cara. Assim, Bavi, 4 mil pessoas. Então, assim, é uma cobrança grande, mas ela traz para o treinador esse respaldo para amanhã assumir um grande clube e dizer assim, ali já lidou com pressão. Então vai ser não é só aspecto tático, essa então coisa. Então vai ser no Nordeste. Milhões no máximo, e ele vai competir com o Flamengo, Corinthians, etc., que tem faturamento de 300 milhões, 280 milhões. Então é desigual, mas o Guarani acertou. Torço muito para o sucesso do Ricardo e do Bugre aí no ano que vem. Beleza, gente. Ó, infelizmente a gente não vai nem poder despedir direito, né? Então entrando no horário político, a gente agradece a todos. O Lécio vai voltando a oportunidade, o Luizinho também. Você de casa, um forte abraço. A gente se vê amanhã. Um abraço.